Bom dia, eu sou Andréa Schizatti, nós estamos conversando sobre finanças pessoais. Nós estamos na última segunda-feira de junho e a palavra que eu quero deixar para você hoje é sobre fé. Não vamos falar sobre religião, vamos falar sobre fé. E o que fé tem a ver com a vida financeira? Tem muita coisa a ver com a vida financeira. Uma estratégia de enriquecimento do povo judeu é que o povo judeu é um povo generoso na questão de dar, de doar. Desde o princípio, o povo judeu, se você for reparar nas escrituras, é um povo que dizima a Deus, é um povo que contribui, é um povo que oferta a Deus, é um povo que dá o melhor da sua colheita. E eu e você, nós precisamos aprender com esse povo. Tem um texto que está lá em Provérbios 11, 24 e 25, que diz assim que a quem dá com generosidade se vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e aquele que dá alívio aos outros será aliviado, receberá alívio. O povo judeu, eu e você, nós temos que aprender com eles, porque o povo dos judeus, ele tem como estilo de vida a doação, né? O dizimar, o entregar as suas ofertas, o contribuir, né? O povo judeu, para ele, dar significa multiplicar. Nós muitas vezes aprendemos que dar é diminuir. Se eu tenho 10 e dou 1, eu vou ficar com menos. E na verdade, para o povo judeu, quanto mais se dá, mais se tem. Então, dar para eles é multiplicar. E é esse conceito que nós precisamos imitar do povo judeu. Outra coisa que eles procuram ter isso como um estilo de vida. Eles dão a Deus o seu dízimo, eles dão a Deus a sua oferta. Desde o princípio, esse povo, ele confia em Deus, ele tem fé, né, em Deus, e nós precisamos ter fé em Deus. Então eu quero deixar um desafio para você, para que o semestre que vem você inclua aí no seu orçamento, você tenha as suas receitas, você diminui o seu dízimo, diminui a sua oferta e depois as suas despesas. Que você confie em Deus, que você tenha ciência de que aquele que doa é uma pessoa próspera. Eu e você precisamos colocar na nossa mente, mudar o nosso comportamento, os nossos pensamentos e os nossos hábitos quanto a essa questão, né? Uma pessoa que doa é uma pessoa próspera, uma pessoa que contribui é uma pessoa próspera. Se eu não posso contribuir, eu não posso doar, o que eu entendo de alguém que não pode fazer nada disso? Eu entendo que essa pessoa, ou ela é muito pobre, ou ela está numa condição de ser miserável. E não é isso que nós queremos para nós, não é verdade? Então, coloque na sua mente, coloque em seus pensamentos, crie o hábito, crie o comportamento de ser doador, né? De contribuir, de ser dizimista, de ofertar, porque os ricos fazem isso. Se eu quero ser uma pessoa próspera, não existe nada de errado em ser próspero, em querer enriquecer, não existe nada, existe algo de errado na ganância. Mas em querer enriquecer, em querer ser próspero, não existe nada de errado nisso. Então, o povo judeu, se você for reparar, diante de tudo que eles viveram, eles passaram por muitas guerras, muitas tribulações, eles passaram por escravidão, eles são um povo que, apesar de tudo isso, eles sempre conseguiram se reerguer financeiramente. Por quê? Porque eles fazem isso, eles ofertam, eles dizimam, eles contribuem, eles são generosos. E como o texto de Provérbios mesmo diz, que eu li para vocês, diz que aquele que dá generosamente vê aumentar as suas riquezas, mas aquele que retém o que deveria dar cai em pobreza. Não é isso que a gente quer pra gente. Existe um tempo também que esse povo, ele não deu ao Senhor o que ele deveria dar. E esse texto está lá em Malaquias 3, de 6 a 12. E eu vou ler aqui para vocês. Porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso os filhos de Jacó não sois consumidos.
E graças a Deus por isso, porque o Senhor não muda, nós não somos consumidos. Desde os dias dos vossos pais, afastaste dos meus estatutos e não os guardastes. Voltai-vos para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que temos que voltar? Aí o Senhor diz, roubarás o homem a Deus? Pois vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Malditos sois vós, porque vós, a nação todas, estáis me roubando. Aí o Senhor fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. E provai agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos, provai agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção até que transborde. Então provai, o Senhor está falando, provai ele nisso. E ele vai abrir a janela do céu de um modo que transborde sobre a sua vida. E ele vai repreender, continua aqui, repreenderei também por vossa causa o devorador, e não vos destruirá o fruto da terra, nem a vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que o Senhor tem pra gente quando a gente aprende este princípio de ser dizimista, de ser ofertante, de dar, de doar, né? É isso que o Senhor tem para nós. Isso é um princípio que, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês, que quando uma vez eu levei uma amiga que era budista para a igreja e teve um momento, né, das pessoas levarem as suas ofertas e os seus dízimos, e ela perguntou assim para mim, André, o que é isso? Eu falei assim, as pessoas estão entregando dízimo, e dízimo? Mas o que é dízimo? Dízimo é a décima parte de tudo que a gente ganha, então a gente entrega para Deus, confiando, né, tendo fé de que Ele vai suprir as nossas necessidades, ou por gratidão, né, de quem Ele é na nossa vida. Expliquei para ela, porque é um mandamento, está na Bíblia, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E ela falou assim para mim, André, eu tenho muita fé, e mesmo sem conhecer, né, o nosso Deus, e tem mesmo assumir um compromisso com a igreja, ela falou assim, eu quero ser dizimista. E ela passou a ser dizimista, e porque o Senhor não muda, Ele cumpriu a palavra dele antes mesmo dela entregar o coração dela para Jesus. Ele cumpriu, ela começou a ser dizimista antes de conhecer a Jesus, e Ele fez ela prosperar. E ele, né, e foi automaticamente, ela foi conhecendo mais de Deus, entregou a vida dela para Jesus e tudo mais. Então eu e você, nós temos que aprender com esse povo, um povo que contribui, nós temos que aprender a ser generoso. Eu não sei se você já teve a curiosidade de perceber o quanto esse povo judeu já sofreu e quantas coisas eles já passaram e a maneira como eles se reergueram financeiramente. Né? Eu não sei se você sabe, mas o povo judeu é um povo que eles estão entre os primeiros na questão de fabricação de joias. Né? Eles também são um dos primeiros na questão de tecnologia fina. Por quê? É um povo próspero. Se eu e você queremos ser próspero, nós devemos mudar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e os nossos hábitos. Então eu desafio aí para você, durante o próximo semestre, colocar os seus dízimos, as suas ofertas aí dentro do seu orçamento, para que o Senhor te faça prosperar. Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.